É uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. Eu quero dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos nessas últimas semanas. Semana passada falei a respeito de viajando pela Terra Santa. Eu e mais 18 irmãos aqui da Filadélfia tivemos a graça, o privilégio de um mês, final de abril e começo de maio, conhecemos a Terra Santa. E baseado nas experiências que tivemos lá, estou pegando alguns textos da Bíblia e trazendo para vocês uma reflexão e algumas fotos. Essa foto, inclusive, que está no informativo aí, essa bela foto desse barco. Esse barco está no Mar da Galileia, foi tirada pelo irmão Davi. O Davi é um bom fotógrafo, então a maioria das fotos que vocês vão perceber aqui são do Davi. Então eu queria ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos. Desculpe, não é Marcos, é Mateus. Mateus capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. Mateus capítulo 8, do verso 23 ao 27, nos conta um texto. Jesus faz o seu sermão da montanha, e logo depois que ele fala o seu sermão, inicia-se ali no capítulo 5 de Mateus. Depois que ele coloca todos os valores, os princípios, ele começa a descer o Monte da Bem-aventurança. Vocês até vão ver uma foto aqui, a vista do Monte da Bem-aventurança, e ele vai em caminho a Cafarnaum. Falamos semana passada que Cafarnaum é conhecida a cidade de Jesus. E quando ele vai chegando na cidade, ele já se encontra com uma pessoa que precisa de uma intervenção de Deus. Ele faz a sua cura. Ele entra na cidade, um centurião pede por ele para que vá de encontro ao seu servo. Jesus dá uma palavra de ódio, o servo do centurião é curado. Ele entra na cidade e sabe que a sogra de Pedro está doente na cama, porque, como já falamos semana passada, Jesus, quando estava em Cafarnaum, provavelmente ficava na casa de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro. Depois ele realiza alguns outros milagres, e esse texto que estamos falando aqui é justamente Jesus em Cafarnaum, querendo fugir um pouco, cansado, que ele já está há alguns dias, algumas horas falando, ministrando ao povo. E ele diz aos seus discípulos então: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, o Mar da Galileia, pode colocar primeiro, aquele ali não está funcionando, pode colocar a primeira foto. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago de água doce. Na Bíblia ele também é chamado de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. É a mesma coisa, é o mesmo local. Ele tem 19 quilômetros de comprimento na sua parte mais comprida e 13 na sua parte mais larga. Essa vista aqui é de cima de um monte, quando a gente está descendo para o Mar da Galileia. A foto não está muito boa, porque era de manhã cedo, então tem uma neblina, é um lugar muito agradável. Pode passar adiante. Aqui vocês vão ver a irmã Enilda tentando caminhar sobre a água do Mar da Galileia, e não deu certo. Mas vocês vão ver que a água é bem limpinha. Até teve um irmão, um desses que disse: eu tomei água do Mar da Galileia. Eu sou lá, eu não cheguei a beber a água do Mar da Galileia. Mas ele não ficou doente, tomou água. Imagina, era um lago de... A vida de Israel vive muito em função desse lago. Esse lago fica a 213 metros abaixo do nível do mar, então é um lugar muito baixo. Você vai descendo, descendo, descendo. Então, Canoas está quase no mesmo nível do mar, em Tramandaí. Então, 213 metros para baixo fica esse lago. Ele é alimentado pelas águas do Rio Jordão, que quase todas elas são degelos das colinas, das montanhas que cercam essa região. Pode passar adiante. Aqui está um casal que a gente encontrou, simpático, bonito. Pena que a foto está escura, né? E com Jesus no barco, o barco não vai para o fundo, né? Não é Titanic, não é nada. Toca adiante. Aqui uma vista de dentro do barco. Nós pegamos um barco e fizemos uma viagem de uns 45 minutos, 1 hora dentro do lago, e você vê que logo, logo a gente já atravessa para o outro lado. Aquilo ali é o lado, as costas de quem tirou a foto está Cafarnaum. Para o lado de lá está a região
de Gadara, a região dos Gerazenos. Vocês conhecem a história que Jesus, se você continuar lendo esse texto que acabamos de ler, ele atravessa e quando chega do lado de lá, ele encontra um endemoniado que possui uma legião de demônios. Jesus repreende os demônios e eles entram numa manada de porcos. Eles não eram judeus como até hoje. Aquela região um pouquinho para lá daquelas montanhas, em cima daquelas montanhas está a divisa de Israel com a Jordânia. E a Bíblia diz que os porcos se lançaram ao mar e morreram afogados. Na verdade, não é o mar, é o lago de água doce. Toca adiante. Aqui está o Davi comendo um peixe que até hoje é chamado de peixe de São Pedro, porque é o peixe que mais dá nesse lago, é uma tilápia. Eles chamam de tilápia, mas eu acho que não é bem igual a nossa tilápia, não. Então, aquele prato ali é um prato com peixe de São Pedro, uma batata frita e $22 para comer aquilo ali, né, tia? Então, o Pedro, se tivesse vivo, ia estar bem... uma franquia de vender peixe. Toca adiante. Aqui é a beira do lago. Vejam que tem uma praia bem legal. Não tem areia. Vocês viram ali na foto da Enilda, depois vocês vão ver, é um lugar assim pedregoso. Mas aqui, segundo a tradição, é o lugar onde Jesus encontrou os seus discípulos, fez aquela fogueira, convidou-os após uma pesca frustrada, e aonde Pedro, então, foi confrontado por Jesus, perguntando se o amava. Toca adiante. Essa aqui é uma vista do mesmo local, só que agora lá de cima para lá. Então, vejam o lago, dá para a gente enxergar as montanhas do outro lado. É muito belo, é um dos lugares mais bonitos que a gente visitou. Toca adiante. Isso aqui é uma foto com zoom, pode passar. Aqui está o Silvano pegando uma pedra do Mar da Galileia. Então, o Silvano trouxe uma pedra. Se você quiser levar uma pedrada abençoada, fale com o Silvano. Vocês se lembram, semana passada eu mostrei Cafarnaum de como eram as construções das casas? Que não eram tijolos, eram pedras redondinhas. Por quê? Porque são aquelas pedras ali, ó. Existe uma fartura enorme daquelas pedras, então toda Cafarnaum era construída com essas pedras. Eles pegavam essas pedras e uma argamassa e construíam aquelas casas, com exceção da sinagoga que vimos semana passada, que veio de uma região mais distante. Pode tocar adiante. Aqui estamos nós ali nesse local, pode passar. Aquela igreja que aparece ali atrás da Marta foi construída, segundo a tradição, justamente em cima da pedra onde Jesus fez a fogueira e se fez como mesa para os discípulos comerem o pão e o peixe que ele assou. Toca adiante. Aqui está eu e o Silvano tentando caminhar sobre as águas do Mar da Galileia, mas a fé foi pouca, a gente não foi muito profundo não, porque caminhar naquelas pedras ali, gente, não é fácil. Toca adiante. Aqui a mesma igreja, pode passar. Aqui o interior da igreja, e ali você vê a pedra que, segundo a tradição, foi o local onde Jesus e os seus discípulos tiveram aquele encontro após a ressurreição. Tem mais alguma? Aqui é a vista de cima do Monte das Bem-aventuranças. Como eu disse para vocês, esse texto que acabamos de ler, Jesus estava descendo justamente dessa região, e lá embaixo, aquele negócio meio cinza que não dá para enxergar direito, porque essa hora aí devia ser umas 9h pouca da manhã, então ainda tinha muita neblina. É uma visão de quem olha do monte descendo para o mar. Então Jesus provavelmente havia acabado de descer aqui e lá embaixo ele chega em Cafarnaum. Pode passar? Aqui é o mesmo Mar da Galileia, pode tocar? Aqui é o Mar da Galileia, ali está o Davi e o Ares. Não estão pescando, acho que é uma máquina fotográfica, toca adiante. Aqui mais uma vista, em toda a volta do lago estão esses montes, pode passar? Toca a ficha. Ah, lá terminou. Mas por que nós estamos falando disso? Porque esse texto nos ilustra uma realidade que eu e você vivenciamos na nossa vida. Talvez eu e você não estejamos no Mar da Galileia, talvez nunca tenhamos andado, talvez você nunca andou de barco, talvez você nunca teve o privilégio de enfrentar uma tempestade no mar ou de uma lagoa, ou talvez até alguém diga assim, poxa vida, uma tempestade numa lagoa dessa e os cabras com medo. Gente, eu já enfrentei uma tempestade em lagoa, e digo para vocês que ela é pior do que no mar, porque no mar as ondas elas descem e sobem, na lagoa elas são muito rápidas, e o problema da lagoa é que elas enchem o barco com água. E é justamente isso. Quando a gente lê o texto de Mateus, você vai ver que esse mesmo texto está registrado também em Marcos.
E os dois, quando contam essa história, nos mostram uma realidade, que é que nós gostaríamos que Deus gostaria que eu e você vivenciássemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, imagine se eu e você pudéssemos viver uma vida sem angústias, vivermos uma vida sem medo, sem inseguranças. O desejo de Deus é que a reação natural nossa, a primeira reação minha e sua, às ameaças, aos perigos que a vida nos coloca, às situações incontroladas, fosse fé. Por isso que quando Jesus olha para os discípulos, ele acena com essa possibilidade. Os discípulos o acordam porque Jesus estava cansado. Como eu digo para vocês, ele vinha de toda essa maratona, as pessoas sugando, ele ministrando, ele tratando com as pessoas, e agora, nesse percurso de algumas horas, ele decide dormir, descansar, recompor as suas energias. Mas quando os discípulos o acordam, em meio a essa tempestade, Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Em outras palavras, eles estão dizendo: se vocês tiverem fé, vocês não vão se deixar abater pelo medo. Vocês não vão ter medo por tempestade que se lançarem sobre as suas vidas. Vocês não vão se desesperar das suas vidas quando diante de situações incontroláveis. Essa é a realidade. Por isso que eu e você precisamos aprender a confiar, a descansar. Acabamos de cantar essa música, mas isso precisa ser uma realidade na minha e na sua vida. Quais são os medos que têm lhe afligido? Quais são os medos que mais nos afligem? Talvez seja o medo de ser rejeitado. Talvez seja o medo de ficar sozinho. Talvez seja o medo de você perder o controle de certas circunstâncias da sua vida. Talvez seja o medo do futuro, o que o futuro vai proporcionar para os seus filhos. O que há de ser de mim se eu perder a pessoa que eu amo? O medo de perder aqueles a quem amamos. O medo, muitas vezes, de pessoas que já morreram. Medo dos que estão vivos e nos incomodam. Medo de feitiço, de mal olhado. Ainda hoje pela manhã alguém me procurou e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por nós, porque uma pessoa que não gosta de nós fez um despacho, fez uma mandinga, fez um troço lá. E a gente ficou meio assim, porque parece que o troço funcionou, que as coisas estão meio complicadas. Medo de ouvir a verdade, medo de enxergar a verdade. O que existem de pais que não querem enxergar a realidade em cima dos seus filhos. O que existem de maridos e esposas, pessoas que não querem enxergar a verdade da sua vida, do seu casamento, dos seus relacionamentos, da sua realidade. Medo de encarar as coisas, medo de decidir, medo de fazer opções, de escolhas, medo de ser livre. Existem crentes que eles preferem um julgo, preferem que alguém diga: isso é proibido, não pode isso, não pode aquilo, que tudo estivesse escrito com uma quantidade enorme de regras, onde diz não, 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 porque ser livre os apavora. Viver a liberdade os faz com que eles fiquem assustados, porque na verdade tem medo de si mesmo, da potencialidade para o mal que existe dentro de si. Então é muito mais fácil encaixotar as coisas, estabelecer valores, uma viseira, do que viver a vida livre, solto. Quantos estão com medo de se casar? Quantos estão com medo de não casar? E por isso se agarram em qualquer pé grande. E depois se arrepende até o couro da cabeça. Quantas pessoas estão com medo de doenças? Hipocondríacos. Qualquer coisinha. Hoje existem pais que, se a criança espirrar, o filho dele ele já está no pronto-socorro. E se o pediatra inventar dizer: meu bem, isso é uma virosezinha, ela agarra o pediatra pelo pescoço, porque quer que ache alguma coisa, tem que já dar antibiótico. Medo de doenças. Tem gente que tem medo de ser feliz.
Está tudo muito bom, acho que vai dar alguma coisa, meu bem. Está tudo dando muito certo. Os nossos filhos estão tudo bem, tirando nota boa na escola, está todo mundo obediente. Vai, te prepara. Tem gente que tem medo de ser infeliz, de que nunca vai conseguir ser feliz na sua vida. Tem gente que tem medo do que as outras pessoas pensam a seu respeito, do que as outras pessoas vão lhe julgar, vão dizer a respeito. Outras têm medo de Deus, medo do julgamento de Deus, do juízo de Deus. Na verdade, todos nós temos medos. Na verdade, por mais macho, por mais cabra macho, por mais gaúcho, por mais homem que você seja ou mulher que você seja, todos nós temos medo de alguém ou de alguma coisa. Existem pelo menos 3 aspectos do medo. Existe aquele medo benéfico, aquele medo bom, aquele medo salutar. É aquele medo que te impede de ir na beira do precipício e de não cair. É aquele medo que te evita você enfrentar situações que vão atentar contra a sua própria vida. Esse medo é bom, esse medo é saudável. Mas existe um medo que é um medo emocional. É um medo que muitas vezes ele pode ser real, mas a maioria das vezes ele não é real. É medo que está na nossa mente, é medo que nós inculcamos. Muitas vezes é a nossa imaginação, é uma inclinação. E principalmente as pessoas que são levadas pela ansiedade, pela depressão, elas imaginam medos. Então existem pessoas que convivem com o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de abandono, o medo de perder o seu emprego, o medo de perder o seu marido, o seu lar, o medo da saúde que se ir, medos, e tudo isso baseado em suposições, ilações, imaginações. São medos emocionais. Mas se eu fosse enumerar qual é o nosso maior medo, eu diria que o medo que traz mais problema para mim e para você é o medo de não sermos amados. Talvez você diga, esse medo eu não tenho, não. Será? Porque esse medo é um medo profundo. Esse é um medo que às vezes ele até mesmo não é consciente, a gente não tem consciência de que devido a esse medo, a gente age e reage à vida dessa forma. Porque quando eu e você temos o medo de encararmos a falta de sermos amados, de termos alguém que nos ame, alguém que se importe conosco, alguém a quem nós realmente somos importantes, nós entendemos que a falta desse amor é uma punição, é um castigo. Por isso, a maioria das vezes que quando eu e você somos confrontados com esse medo, tentamos a controlar as coisas. Tentamos controlar a nossa vida, queremos controlar os nossos amigos, queremos controlar a nossa esposa, o nosso esposo, as pessoas a quem amamos, e às vezes os sufocamos. Mas a gente não admite isso, a gente não concorda com isso, mas por trás disso tudo está o medo de sermos rejeitados. Então a gente quer controlar a vida daqueles a quem a gente ama, com medo de que ele nos abandone. O que tem pai com medo de que seus filhos não os amem. E por isso tentam controlar, tentam comprar, tentam manipular, tentam fazer de todas as coisas. Filhos em relação aos pais. Esposos em relação à esposa. Os cabra muito machão que não admite que ama a sua esposa, mas no fim as suas atitudes, o seu comportamento demonstram a falta, a carência do amor, de se sentirem amados. Queremos controlar o que as pessoas pensam de nós. O que tem gente que fica indignada. O que tem gente que sobe as tamancas porque o seu filho sofreu bullying. Alguém disse, mas tu é muito gordinha, tu é muito magrinha, tu é muito orelhudinha, tu é muito narigudinha. Qualquer coisa. Isso são medos. Porque, gente, vocês estão olhando para um cabra que com 12 anos já tinha 1,80 m. Tudo que vocês imaginarem que alguém pode chamar um cara magrão, cabeçudão, de 1,80 m, ele já ouviu.
A grande verdade é que nós queremos controlar a situação. Nós queremos ter o controle de tudo. E quando a gente se depara com uma situação que foge do nosso controle, quando nós nos deparamos com as situações que são incontroláveis, é que surgem os medos. É que surgem os nossos medos, e os nossos medos roubam de nós a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, até a nossa educação. O medo. Por isso que esse texto nos mostra uma realidade que eu e você precisamos aprender. Eu estava lá, nós estávamos lá naquele lugar, e eu parava e pensava, meu Deus, um lugar desse no fim do mundo, que até hoje não tem nada lá, não sei isso que vocês viram ali. Mas Jesus passou naquele lugar, e enquanto estavam alguns homens vivendo a sua vida, não vou dizer vidinha, mas era a vida que eles tinham, pescadores humildes, moravam a poucos metros dali, numa casa de pedra. Mas Jesus os chama e diz, venham após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles ouviram a Jesus. Eles enfrentaram situações como essa que acabamos de ler. Eles enfrentaram os medos, mas a experiência que eles tiveram com Jesus mudou a sua vida. E hoje, nós estamos aqui falando desses cabras. Hoje você vai no Vaticano e você vê estátuas desses caras. Você vai em muitos lugares do mundo, se fala desses homens. Pedro, Simão, André, João, Tiago. Porque eles aprenderam a viver a sua vida com a graça de Deus e os seus medos não os controlaram. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos perceber é sobre as circunstâncias que aconteceram com eles. Quando Mateus escreveu esse evangelho, essa história já tinha passado no mínimo 30, 40 anos. Então, Mateus está escrevendo algo que ele está se relembrando, está na sua memória. E quando ele coloca isso na sua mente, ele diz, houve uma violenta tempestade. Não era um ventinho, não era uma coisinha, mas eles eram homens da pesca, eles eram homens criados, viviam ao redor daquele lago, eles sabiam as coisas, mas agora diante de si surge uma violenta tempestade. E ele complementa dizendo, de repente surgiu uma violenta tempestade. Muitas vezes eu e você estamos vivendo a nossa vida. Todas as coisas estão sob controle, todas as coisas estão andando na sua normalidade, todas as coisas a gente está tirando de letra, mas quando menos percebemos, surge diante de nós uma tempestade repentina. Nem todas as tempestades são repentinas. Às vezes a gente não quer enxergar o que está nos nossos olhos, diante da nossa cara. São crises no casamento, crise com os filhos, crise financeira, crise espiritual, crise de saúde, que muitas vezes nós estamos dias após dias alimentando-as. Mas existem situações que caem no nosso colo de uma hora para outra. Existem situações que vêm de repente, como uma violenta tempestade, e eu e você percebemos-nos envolvidos em uma situação que nos causa medo, que nos causa ansiedade, que nos causa uma situação de caos, que a gente olha para um lado, olha para o outro, usa os nossos recursos, usa as nossas forças e não tem jeito. Foi o que aconteceu com esses homens. Mas eu quero que você perceba uma coisa, que às vezes a gente não percebe. Ou melhor dizendo, nós vivemos em uma época em que se você ligar a sua televisão e ouvir algumas pessoas falando de Deus, alguns pregadores, se você entrar no Facebook, eu recebo quase toda semana de algumas pessoas que estão no meu círculo ali de pessoas que postam e eu enxergo, tipo, estou decretando que essa semana você vai ser um vencedor. Estou decretando que se você fizer essa oração ou compartilhar, nada vai acontecer com você. Dia desses eu vi um negocinho que tinha uma foto de um gatinho, e o gatinho na frente de um espelho, e a imagem que refletia do gatinho não era um gatinho, era um leão. E daí ele dizia assim, esse é o jeito que Deus te vê, te enxerga, blá, 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 blá. Isso está errado? Não, não está errado.
Mas essa não é a realidade. O texto nos diz que os discípulos seguiram a Jesus. Eles entraram nessa tempestade porque eles estavam em obediência a Jesus. Se eles agora estavam com essa situação, é porque eles ouviram e obedeceram a Jesus. O que a Bíblia está dizendo a mim e a você é que muitas vezes embarcar com Cristo significa se molhar com Cristo. Às vezes você é um bom pai como Deus quer que você seja, e as coisas não dão muito certo com seus filhos. Às vezes você é um bom esposo e as coisas não dão muito certo com a sua esposa. Às vezes você é uma boa esposa, você é uma pessoa como Deus quer que você seja. Você é uma pessoa correta, você é íntegra, você até dá um dízimo e não deveria nunca ficar desempregado, nunca enfrentar crises. Mas a grande verdade é que Deus está dizendo a mim que muitas vezes você estar embarcando com Cristo, vivendo em obediência a Cristo, implica que talvez você se molhe. Por isso que Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão enfrentar reveses, situações incontroláveis. Então de que me serve Jesus? De que me serve acreditar em Jesus? De que me serve andar com Jesus? A grande verdade é que seguir Jesus não é a ausência de tempestade que nos distingue dos que não têm Jesus. Não! O que nos distingue dos que não têm Jesus e não conhecem a Deus, não vivem a fé de Deus, é que Deus se revela a nós em meio à tempestade. Ele não nos isenta da tempestade, mas em meio da tempestade é que nós descobrimos a presença de um Cristo que é acordado. E ele diz, vocês estão com medo disso aí? Quando você fica muito tempo, nós uma vez fizemos uma viagem de Zimbros, em Bombinhas, alugamos um barco de um pescador, um barco grande, e fomos até a Ilha do Arvoredo, que fica mais próximo de uma reserva marinha. Passa lá, tem uma parte que naquela época era liberado para pescar, e fomos lá para passar um dia, e lá sei eu, acho que dava umas 2h30, 3 horas de viagem no barco do Cabra. Não é que é longe, mas o barco dele é é um barco grande. E quando a gente foi uma maravilha. Mas quando voltamos, gente, final de tardezinha, escurecendo, e o mar se encarpelou, não deu uma tempestade. Mas se existe uma coisa que você deseja nela, é botar o pé em terra firme. Aquele negócio sacode. Sacode, o teu estômago começa a revirar, a tua cabeça começa a ficar assim, você olha o cheiro de óleo diesel, aqui de repente tinha cheiro de peixe, e é uma coisa horrível. Ele dizia, olha para o horizonte. Que olha para o horizonte, coisa nenhuma, tchê. E vai, e levanta, e sacode, e você só dizia, meu Deus, eu preciso me agarrar, eu preciso botar o pé em terra firme. E o barco está chegando e a água já pula. E quando você bota o pé no chão, você diz assim, acabou tudo. Os discípulos estavam ali. E talvez eles estivessem pensando agora, viu o que dá a seguir esse Jesus? Eu podia estar lá tomando um chimarrão com a minha nega velha, com o pé no chão. Podia estar sentado, tranquilo, batendo um bom papo, comendo, mas agora eu fui inventar de seguir esse Jesus e agora estou aqui. É água para todo lado, é vento para todo lado, sacudindo para todo lado, já não aguento mais, e esse cabra ainda está dormindo. Esse infeliz ainda está dormindo. Vocês não pensam que eles eram muito convertidos nessa época aqui? Nessa época aqui, gente. Por que isso? Porque o medo corrói a nossa confiança no amor de Deus para conosco. O medo corrói a nossa confiança no amor e na bondade conosco. Marcos, quando registra o mesmo texto, Marcos foi mais sucinto, Marcos foi mais objetivo, e Marcos escreveu assim que eles disseram, Senhor, mestre, tu não te importa que a gente morra? Vocês observem o que está por trás dessa pergunta. Observem que nesse momento aqueles homens estão olhando para Jesus e estão dizendo, esse cabra nos botou numa fria.
O medo nos leva a desconfiar de Deus. O medo rouba de mim e de você a confiança de Deus. Eles levantaram dúvidas a respeito do caráter de Deus. Quantas vezes eu e você, quando somos levados a situações incontroláveis, surge no nosso coração um questionamento em relação ao amor, ao cuidado, à proteção, de que se realmente Deus nos ama, por que que isso acontece? E afinal de contas eu estou fazendo o que Ele pediu para fazer. Por isso, eu e você precisamos entender que o antídoto para o amor não é a segurança, o antídoto para o medo não é a segurança. A solução para a gente não ter medo na vida, anote isso no seu coração, anote isso na sua mente. A solução de Deus para o medo não é segurança. A solução de Deus para a nossa vida não é proteção. Porque Ele não protegeu o seu filho dos romanos que o levaram à cruz, dos judeus que o prenderam, o espancaram, o humilharam. A solução de Deus para o medo é o amor. É eu e você percebermos o amor. Por isso que João, o apóstolo do amor, escreve na sua epístola dizendo assim: no amor não existe medo. No amor não existe medo. E ele diz, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Em outra tradução diz, o medo produz tormento. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos aprender a descansar e a confiar, e conhecer Deus a tal ponto de descansarmos no seu amor. Por isso que quando os discípulos olharam para Jesus, eles estavam questionando o quanto eles o amavam, o quanto eles se importavam. E quando eu e você somos levados pelo medo, nós nos tornamos agressivos, nós nos tornamos malvados, nós nos tornamos pessoas que realmente ferem, machucam, agridem, em palavras, em ações e em gestos. Quantas vezes nós, devido a medo, temos machucado as pessoas que estão mais próximas de nós? Quantas vezes eu e você, por estarmos vivendo uma realidade de medo no nosso coração, temos sido extremamente agressivos com as pessoas que já têm estado ao nosso lado, que nos amam? Quantas esposas têm ferido seus esposos? Quantos esposos têm ferido suas esposas? Quantos pais têm ferido aos filhos? Quantos filhos têm ferido aos seus pais? Fruto do seu medo. E o que é mais triste, o medo enfraquece a nossa memória. Esses homens acabaram de se esquecer de tudo que Cristo havia feito pelo povo. Que Cristo tinha poder de ressuscitar, de curar um paralítico. Que Cristo tinha repreendido tantas pessoas endemoniadas, curado tantas pessoas, feito tanto bem. Será que um Cristo tão compassivo, que um Cristo que estava dormindo em um barco em meio a uma tempestade, de tão cansado, porque tinha sido drenado as suas forças, a sua vitalidade para doar-se ao povo, ia se esquecer dos seus amigos? Ia se esquecer justamente daqueles que ele convidou para estar com ele? Mas o medo levou esses homens a tornarem-se agressivos, a levarem esses homens a pensarem equivocadamente, a se esquecer, e, em outras palavras, serem ingratos. Há uns anos atrás, essa igreja tinha um ônibus. E esse ônibus nós emprestávamos a outras igrejas sem cobrar nada para que elas usassem. E certa feita nós emprestamos esse ônibus para uma igreja que ia fazer um retiro, lá em Moreira, em Gramado. O ônibus era para sair no final da tarde de uma sexta-feira. E atrasaram, o ônibus saiu daqui lá depois das 10 horas da noite. Quando o ônibus chegou lá no local, era uma estrada que nós, em todos os anos que fomos lá, nós nunca subimos com o nosso ônibus. Nosso povo descia embaixo, carregava as malas nas costas ou num Fuca do Célio, num Fuca de uma outra pessoa. Mas o ônibus nunca subiu lá em cima porque não era legal, não era bom, era extremamente perigoso. Mas o ônibus chegou lá tarde da noite, uma chuvinha bem fraquinha, um tempo meio esquisitinho.
E todas as pessoas disseram assim, não, mas vamos subir, dá para subir, vamos tentar. Tu vê, tem pessoas com crianças, tem jovens, carregar mala essa hora da noite, blá, 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 blá. E o motorista estava orientado a não subir. Mas ele, mesmo sendo o responsável pela situação, mesmo sendo a pessoa que deveria dizer não, ele acabou se deixando influenciar e subiu. E o ônibus caiu, e 7 pessoas morreram ali na hora, e tantos se machucaram. E quando eu estava lá em Blumenau, na época, vim, e quando eu me reuni com esse povo, eu digo para vocês assim, o medo de uma situação incontrolada faz com que as pessoas fiquem extremamente agressivas e malvadas. O motorista errou, mas ninguém dos que estavam ali antes disseram, não, vamos ficar aqui, não vamos. Todo mundo disse, deu um pitaco, todo mundo concordou, todo mundo foi. Mas depois que a coisa aconteceu, eles queriam a cabeça do motorista. Literalmente, alguns odiaram de morte o motorista e disseram, por que esse infeliz não morreu? O medo desperta em nós coisas terríveis. O medo nos leva a reagir de formas terríveis. Ele enfraquece a nossa memória, a nossa gratidão, e não importa o que fez, nos leva a agir de formas terríveis. E foi o que esses homens fizeram. Foi o que esses homens disseram. E eles não estavam brincando. Mas como Jesus lida com os nossos medos? A primeira coisa que eu quero que você observe, graças a Deus, talvez seja a melhor coisa que Jesus tem para nos oferecer. Ele leva a sério os nossos medos. Essa foi uma das lições que eu tive que aprender, porque nós temos uma tendência a projetarmos a nossa personalidade, o nosso estilo, a nossa fé em outras pessoas, o nosso dom, a nossa maneira de vermos a vida. E a gente olha para alguns e diz, para com essa frescura, te levanta, isso é uma coisinha de nada e tu está aí fazendo um fiasco desse. Porque os nossos medos são diferentes. Então existem pessoas que qualquer dor de barriga é o fim do mundo. E tem gente que está vivendo uma realidade e está ali encarando a situação. Mas Jesus conhece a sua e a minha estrutura. E Ele sempre leva a sério os nossos medos. Ele conhece a sua realidade. E não importa o que as pessoas te digam. Talvez até o seu marido diga para você, a sua esposa olha para você e diz, seja homem, tchê. Porque não entende, não compreende as suas angústias, os seus medos, as suas inseguranças, as ansiedades. Mas Cristo é um Cristo que, nesse momento, Ele olha para aqueles homens e podia dizer, parem de ser frouxo. Isso vai passar logo, tio. Isso é uma tempestade de verão. Nós já estamos a 100 metros da margem. E o máximo que pode acontecer é você cair na água, se molhar um pouco. E daqui a pouco dá 2, 3 braçadas, está no raso. Mas não. Ele olhou para aqueles homens e percebeu que a realidade que eles estavam enfrentando trazia medo para eles. Mas Jesus está dizendo a mim e a você, eu não quero que você viva sob o peso do medo. Por isso que repetidamente nos evangelhos ele diz, não se perturbe o vosso coração, não seja atemorizado, não tenham medo. Porque ele sabe que o medo pode preencher o nosso mundo, o medo pode estar ao nosso redor, mas o medo não precisa e não deveria ocupar lugar no nosso coração, porque isso rouba de nós a fé, a esperança, tira-nos do propósito de Deus. E Deus só constrói na minha vida e na sua vida, à medida que eu e você entregamos a Ele a matéria-prima. Disse semana passada que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, porque em Nazaré ninguém acreditava nele. As pessoas olhavam para ele e diziam, mas tio, tu cresceu aqui, tu frequentou a escola com meu filho, tu tem a mesma idade do meu filho, tu era carpinteiro, tu ajudou o teu pai e agora tu quer dizer que tu é o Messias, tio. Toma, juízo. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, porque houve falta de fé. E o medo rouba a fé.
E se você fizer o seu deusinho desse tamanhinho, gente, se qualquer ventinho, qualquer ondinha que sacudir, qualquer água que cair para dentro desse seu barco, você está olhando e dizendo, por que eu estou tão certo, eu estou seguindo Jesus? Você não vai a lugar algum. Deus está querendo que eu e você aprendamos a confiar. Por isso que Ele oferece a sua presença diante de situações incontroláveis. Ele estava ali. O texto diz, de repente surgiu uma violenta tempestade, mas Jesus estava na popa. A presença de Deus. É a presença de Deus em meio às circunstâncias. Por isso eu digo a você, como eu e você podemos viver, como eu e você podemos encarar o medo. Com o que Deus espera de mim e de você, quando nós estamos com medo. Deus quer que eu e você não temamos o que não devemos temer. Deus quer que eu e você não temamos o que não devemos temer. O que Deus está querendo dizer com isso? Quando você teme as pessoas, você faz deles os seus deuses. Quando você tem medo de perder o amor das pessoas, quando você tem medo de perder o amor de um homem, de uma mulher, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de lá sei eu quem, você está fazendo dessas pessoas um Deus na sua vida. Porque só Deus pode suprir tudo o que precisamos. Eu percebo pessoas que com medo de ficar para titia, de medo de ficar solteiras, medo de não ter isso, não ter aquilo, buscam em homens e mulheres, em pessoas que até ignoram a fé, até voltaram as suas costas para Cristo, até não querem saber nada de Deus, mas elas preferem viver uma pessoa dessa porque os seus medos, das suas inseguranças, do seu futuro. Mas Deus está dizendo que você, quando faz isso, você está fazendo dessa pessoa um Deus na sua vida. Quando você tem medo, quando você busca aprovação, você quer ter a aprovação das pessoas, você tem medo de perder a aprovação das pessoas, você está fazendo com que elas se tornem deuses na sua vida. Quando o seu desejo é você ser rico, ou melhor, não vamos dizer nem ser rico, você ter uma vida boa, tranquila, quando isso é uma coisa muito importante, é o seu alvo, você tem medo de ficar pobre, você tem medo de enfrentar crises, você tem medo de perder o que você tem, e isso se torna um Deus na sua vida. Quando você tem medo de perder, ela se transforma um Deus na sua vida. Quando você se casar, ter um homem e uma mulher é a coisa mais importante, ter uma família é uma coisa mais importante na sua vida, o medo de ficar solteiro, o medo de ficar sozinho, faz dessas pessoas um Deus. Se você ser uma pessoa bem-sucedida, na sua carreira, na sua vida, nos seus objetivos for a coisa mais importante, você vai ter medo do fracasso. Você vai ter medo de errar. E isso se torna um Deus para você. Por isso, a única coisa que eu e você poderíamos temer, a única coisa que eu e você poderíamos ter medo de perder é o amor de Deus. Só que isso nunca vai acontecer. Os discípulos estavam ali e no fundo, o problema que eles tinham era que achavam que Deus não se importava com eles. Quando eu e você compreendemos o amor de Deus, usufruímos o amor de Deus na nossa vida, nada que possa acontecer conosco vai nos roubar a paz, vai nos roubar a tranquilidade e vai nos deixar com medo. Porque quando eu confio que a minha vida está nas mãos de um Deus que está presente, que disse que eu nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, passará os céus e a terra, mas a minha presença estará com vocês. Quando eu descanso nesse Deus que disse, eu te amo, eu vou ter medo de quê? Por isso, que quando Cristo morreu naquela cruz, a Bíblia diz através do escritor de Hebreus, capítulo 2, o verso 14, para que Cristo, pela sua morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo, e livrasse todos aqueles que com o medo da morte estavam por toda a sua vida sujeitos à escravidão. Deus está dizendo que por trás de todos os nossos medos está o medo pior, o medo da morte, o medo do fim, o medo do caos,
o medo da perda irreparável. Mas Deus está nos dizendo que em Cristo Jesus, Ele naquela cruz veio para derrotar, para desfazer as obras do diabo e tirar esse poder de prender a minha vida, de tolher a minha vida, de me fazer uma pessoa tímida, de me fazer uma pessoa covarde, de me fazer uma pessoa que não sonha, de uma pessoa que não vive, uma pessoa que não tem fé, que qualquer marola, qualquer vento já se escabela, já se exaspera, já senta as patas aqui, já senta as patas lá. E Deus está dizendo que para que eu e você pudéssemos ter uma vida diferente, Cristo veio. E Ele nos livrou de todo o medo da morte. E não estamos mais presos a essa escravidão. Por isso eu digo a você, que a solução de Deus para mim e para você, é irmos à cruz de Cristo. Na cruz, o amor de Deus se fez imperativo. Na cruz, a maior demonstração de que Ele ama a sua vida, de que Ele ama a minha vida, que Ele ama as nossas vidas, se manifestou. Porque Ele nos amou primeiro e Ele disse, a minha vida ninguém está tirando, ninguém está me prendendo, ninguém está me obrigando, pelo contrário, eu a dou, porque eu amo você. Quais têm sido os seus medos? Qual têm sido as suas inquietações? Como você tem reagido? Quais as situações incontroláveis que você tem enfrentado? Eu desafio você a lançar fora todo medo. E como diz João na sua epístola, no amor não há medo. E quando ele diz no amor, ele está falando do amor de Deus, no nosso relacionamento com Deus, antes. O perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo traz tormento. Vamos orar. Quais são os medos que mais têm lhe afligido? Quais são os medos que têm inquietado o seu coração? Talvez você nem perceba, mas muitas das suas ações, das suas reações, são frutos de você querer controlar coisas porque você tem medo de não ser amado. Talvez no fundo de todas as coisas, você está querendo controlar a vida de pessoas que estão ao seu redor porque você não quer ser rejeitado. Você não quer ser abandonado. Talvez por trás dessa máscara, por trás dessa até mesmo agressividade, desse rompante de orgulho, de prepotência, de dizer eu não preciso de nada nem de ninguém, de mandar embora alguém, talvez esteja por trás disso tudo um medo. O medo de encarar a verdade, o medo de decidir, o medo de ficar sozinho. Talvez você esteja diante de um medo do futuro em relação aos seus filhos, à sua vida, ao seu corpo, às suas doenças. Talvez você tenha medo de ser feliz. Talvez você esteja inventando uma realidade totalmente adversa. E você até diga, mas eu fiz tudo certinho. Eu tenho sido correto, eu tenho me esforçado tanto e mesmo assim as coisas não estão dando certo. Talvez você tenha medo de Deus. Eu ouvi de uma pessoa que disse, eu não posso ir na igreja porque eu cometi muitos pecados, eu não sou digno de estar diante de Deus. Eu quero dizer a você, que assim como Jesus pegou alguns homens lá do mar da Galileia, lá naquele canto do mundo, e fez com que os seus nomes entrassem na história, onde quase a metade da população deste mundo, de cristãos e de não cristãos, conhecem a história de Pedro, Tiago e João, que estavam num barquinho. Deus está querendo fazer de você um homem e uma mulher corajosos, que não sejam presos, tolhidos, escravizados, amarrados, limitados pelo medo, porque o medo rouba-nos a esperança, rouba-nos a fé, apaga as nossas memórias
Mas Deus está conosco esta noite dizendo a você: filho meu, existe a possibilidade de viver uma vida onde a reação natural seja não o medo, mas seja a fé. Por que você está com tanto medo, meu filho? Tenha fé, creia. Mas para que isso aconteça, você precisa começar conhecendo a Jesus. E eu queria orar com você que gostaria de nessa hora dizer assim: Jesus, entra na minha vida. Eu preciso de Ti como Senhor, como Salvador na minha vida. Perdoa os meus pecados, me recebe, escreve os meus nomes no livro da vida. Eu quero orar com você. Levante a sua mão onde você está, bem alto. Tem alguém? Isso, temos inúmeras mãos. Levanta bem alto. Isso. Jesus conhece o teu coração agora. Pode baixar a sua mão. Eu vou convidar toda a igreja a ficar de pé agora. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Quando a gente fala com medo, a gente às vezes, principalmente nós homens, não queremos admitir que estamos com medo. Mas diante de Deus nós precisamos reconhecer os nossos medos. Não que Ele não saiba que nós estamos com medo, mas porque Ele quer construir a nossa vida. E eu quero convidar você, que talvez já seja cristão, talvez já seja membro dessa igreja, mas existe alguma área da sua vida que você está enfrentando um medo, uma ansiedade, porque é uma situação que fugiu do seu controle. Eu quero orar com você. Venha até a frente. Eu quero convidar as pessoas que levantaram as suas mãos convidando a Jesus. Venha até a frente. Eu, juntamente com os pastores, quero orar com você. Quero estar ao seu lado, porque assim como você, eu também tenho os meus medos. Mas graças a Deus que durante a minha caminhada, homens e mulheres muitas vezes estiveram ao meu lado e disseram: Gilberto, não te assuste, isso vai passar. Deus está no controle. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E eu quero agora estar ao seu lado com o seu medo, com suas inquietações, mas agora no seu coração, no seu íntimo. Pode vir bem para frente. Eu quero que você fale a Deus quais são os seus medos. E se você está com medo de Deus, não precisa ter medo de Deus. Aleluia! Porque assim como um dia Jesus estava presente naquele barco, Ele está presente nesse lugar, nessa situação e na sua vida. E agora, enquanto os meninos vão estar cantando, os pastores vão estar orando com você, creia que é o Senhor fortalecendo a sua vida. É o Senhor ministrando em você e dizendo: não tenha medo, tenha fé, creia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós colocamos as vidas dos teus filhos. Tu conhece agora os seus medos, as situações incontroláveis. E agora, em nome de Jesus, contempla agora o coração da tua filha, dessa mãe, dessa esposa.
Nós te louvamos, Pai, porque eu sei que de uma maneira toda especial o Espírito Santo de Deus está fazendo grandes coisas agora em muitos corações nesse lugar. Acrescenta fé agora, em nome de Jesus. Nós lançamos fora todo medo. Nós nos descansamos agora no amor do Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, a bondade do Senhor transborde sobre a vida de cada filho e filha tua. No nome de Jesus, o nosso Deus. Gente, eu quero dizer para vocês que Deus, que Jesus Cristo não é uma energia, Jesus Cristo não é uma força, Jesus Cristo não é um ente lá que está sentado lá no... Jesus Cristo é uma pessoa, é um ser. Assim como você está me enxergando, você não enxerga Jesus com seus olhos, mas Ele está neste lugar. E você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Porque conforme você vai relacionando com Ele, eu já contei isso inúmeras vezes. Quando as minhas meninas, as minhas gêmeas eram bem pequenininhas e nós íamos para Santa Catarina, eu entrava no mar, elas estavam em cima da lancha ou em cima de um penhasco e eu dizia: filha, pula que o papai te segura. Eu não precisava dizer duas vezes, elas pulavam, tomavam água, faziam assim, mas elas sabiam que o papai estava ali. Depois que cresceram, talvez hoje elas não confiem tanto no papai que nem eram lá antes. Mas o problema não está no papai, o problema está na nossa falta de fé. Então confie que Cristo vai olhar para você e dizer assim: tchê, por que você está com esse medo? Tenha fé, eu estou com você e não te abandonarei. Agora você precisa decidir andar com Jesus. Os discípulos estavam numa tempestade que foi causada porque andavam com Jesus. Eles não estavam numa tempestade porque eles inventaram de fazer uma coisa da cabeça deles, mas eles decidiram seguir a Jesus. Por isso, se você decidir seguir a Jesus, todas as tempestades que surgirem, Ele vai estar presente controlando a sua vida. Mas se você decidir fazer a sua vida do seu jeito, confie, descanse. Você que levantou a sua mão convidando Jesus a entrar no seu coração, tem algumas pessoas com colete de cor de laranja, eles querem lhe dar uma literatura e um CD gratuitos. Você é sempre bem-vindo em todas as nossas reuniões. O nosso desejo é que vocês tenham uma semana abençoada, firmados nessa fé, nessa certeza de que Deus está conosco. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pelo que Tu fez na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Agora, Senhor, sustenta essa fé, sustenta essa palavra, não só essa semana, mas toda a vida deles, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.